Agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami, com as notícias dos brasileiros, de tudo que acontece por lá no turismo, no comportamento, na economia e também na saúde. Por isso, seguimos ao vivo até Miami com a nossa repórter Tina Roma. Tina, boa tarde para você. Cada dia uma notícia preocupante para os estrangeiros que vivem aí nos Estados Unidos. Agora, depois da posse de Donald Trump na presidência da República Americana. Qual é a novidade hoje, Tina? Boa tarde. Boa tarde, Lid. Boa tarde, Pedro. Todos do Link Record News. Pois é, no sábado, Donald Trump voltou a polemizar aqui no país. Mais um decreto assinado agora com relação a um visto de trabalho muito solicitado no mundo inteiro, inclusive aí pelos brasileiros. Para vocês terem uma ideia, esse visto do qual eu estou falando, os Estados Unidos emitem cerca de 85 mil vistos de trabalho desse tipo por ano. Então é muito importante também para os brasileiros. Para conversar comigo, hoje eu não estou sozinha aqui, eu estou com Alexandre Piquet. Boa tarde, Alexandre. Tina, boa tarde. Que é advogado de imigração, trabalha aqui em Miami, claro, entende muito sobre isso. Eu queria que você primeiro, Alexandre, me falasse com relação a esse visto H-1B, esse decreto que Donald Trump assinou no sábado. Quem tem direito a esse visto? O visto H-1B é um visto de cargo especializado. Então, um dos dois pré-requisitos importantes é que o aplicante ele tenha um curso superior, né, um diploma de bacharelado ou equivalente, que são 12 anos de experiência de trabalho, e que a função que ele vai ocupar seja uma função que requeira alguém com um curso superior. Agora, esse decreto assinado no sábado, ele suspende esse visto ou não? Não. O decreto que foi assinado suspendeu apenas o processamento de urgência, que é o processamento onde você paga uma taxa extra para a imigração para receber a resposta do pedido em 15 dias, ao invés dos 90 a 120 dias tradicionais. E que o governo alegou o que para restrição agora, nesse momento? Eles disseram que é porque, como eles estão com uma fila de espera muito grande devido ao aumento do número de pedidos e, sobretudo, dos pedidos de urgência, eles pararam com isso temporariamente, suspenderam essa modalidade de urgência, que é chamada Premium Processing, para que eles possam dar conta desse backlog, né, dessa fila de espera, e depois a esperança é que eles vão voltar com isso. Os brasileiros, os estrangeiros que hoje moram aqui nos Estados Unidos com esse visto de trabalho, o H-1B, eles podem de alguma maneira serem prejudicados, podem ter até esse visto cancelado? A princípio não, primeiro pelo princípio de retroatividade da lei, ou seja, se ele está com aprovação por 3 anos, esse é um visto que te dá 3 mais 3, total 6 anos. Ele não perderia com isso, mas principalmente porque essa medida não afetou nem o pedido de extensão de visto, que seria quem está passando do 3º para o 4º ano. Nós falamos de um decreto que foi assinado no sábado, mas ontem Donald Trump assinou um novo decreto. É a segunda tentativa dele de barrar a entrada no país de refugiados e pessoas de alguns países de origem muçulmana. Esse novo decreto, qual é a diferença dele em relação ao outro do mês passado? Basicamente, ele tirou da lista o Iraque, o que causou muita polêmica, obviamente, porque foi o foco da invasão de 2001, eles estão falando que isso tem um fundo de interesse econômico por causa do petróleo, e outros países que oferecem menos perigo historicamente ainda continuam na lista, como Síria. Bom, a gente está falando, já vale a partir de agora, então? A medida ela começa a valer a partir de abril, então, teoricamente, até lá, os países da lista anterior continuam. A gente não sabe se até lá vão haver outras assinaturas de outros mandados de segurança. Ok, bom, Donald Trump disse que nos próximos dias, semanas e meses, a intenção é continuar controlando a entrada de estrangeiros aqui no país. Com a sua experiência em imigração aqui, o que nós podemos esperar dele? Ele continua firme no intuito de buscar aqueles estrangeiros que estão aqui ilegalmente e principalmente aqueles que estão foragidos da lei ou que tenham cometido infrações graves. A princípio, quem está aqui cumprindo as normas e sobretudo com um visto legalizado, tem 65 tipos de vistos disponíveis, não há o que temer até o momento. Ok, Lid, Pedro, é com vocês.
Tá certo, Tina. Aproveitando a presença do Alexandre e também a resposta que ele acabou de dar sobre esses imigrantes, como fica então essa situação dessas pessoas que estão ilegais aí no país? Elas podem ser deportadas realmente? Olha, Pedro, podem sim, e esse é um clima de medo, né, de muita preocupação, não só com relação aos estrangeiros no geral, inclusive brasileiros que moram aqui legalmente, chamados indocumentados. Essas pessoas vivem com um clima de medo de saírem para o trabalho, para levarem os filhos na escola, para irem no supermercado, medo que a polícia possa bater na porta dessa pessoa pedindo toda a documentação. Inclusive, o Alexandre pode me dizer, é possível sim que a polícia bata na porta da pessoa? Sim, eles têm direito, normalmente são denúncias ou o que eles chamam de raids, que são as batidas, né, em certas áreas onde tem maior concentração de indocumentados ou imigrantes ilegais, mas eles precisam de ter um warrant, que é uma ordem especial do juiz para eles entrarem na casa dessas pessoas. Que conselho você dá nesse momento tão difícil para essas pessoas que hoje vivem ilegalmente aqui nos Estados Unidos? Eu acho que em meio a tanta incerteza, a maior arma é a informação. Então, buscar se informar na sua cidade, na sua região, com profissionais especializados, qual caminho ou se existe um caminho para melhorar a situação daqueles que se encontram ilegais ou fora de status, porque realmente se você está em situação ilegal e tem algum antecedente criminal, você está sob a mira do novo governo. Mas a gente sabe que, principalmente na comunidade brasileira, esse número é pequeno. A grande maioria são cidadãos de bens que estão aqui buscando uma vida melhor. Então, de repente, pode existir um caminho para o seu caso. Isso é o que ele falou, é muito importante, que procure então um advogado de imigração, uma pessoa que entenda do assunto para conversar e tentar de alguma forma, se for possível, a legalização para que a pessoa não continue vivendo nesse clima tão tenso por aqui. Pedro. Agora, Tina, até aproveitando também a presença do advogado, para saber exatamente sobre essa questão. Por exemplo, a pessoa realmente perceba que não tem muito para onde fugir nesse momento, as leis estão mais duras e ela quer não ser deportada, mas quer voltar para o país de origem. Uma vez que ela esteja ilegal no país, ela pode também sofrer algum tipo de punição, caso tente, por vias normais, um voo normal, tentar comprar, por exemplo, uma passagem para voltar ao seu país de origem, ela consegue realizar isso? Olha, Lídia, eu vou perguntar, o Alexandre está aqui do meu lado, a Lídia quer saber o seguinte, muitas pessoas têm essa dúvida, que moram aqui ilegalmente, essas pessoas que até sabem que está difícil continuar morando aqui, querem voltar para o país de origem, seja o Brasil ou qualquer outro país, elas podem simplesmente, mesmo sem o documento, sem estar aqui legalmente, elas podem simplesmente comprar a passagem, voltar para a cidade, sem qualquer tipo de problema, sem pagar, sem ter nenhuma punição por isso? Podem. O que acontece é que se você já está aqui fora de status por mais de um ano, você está dentro do que eles chamam comumente de castigo, que é o bar, é o 10-year bar, é o castigo de 10 anos sem voltar para os Estados Unidos. Então, o sair não é o problema, mas quando você sai, você já está abaixo dessa proibição de retornar pelos próximos 10 anos. Por isso que muita gente não sai, porque vai ter que passar uma década fora daqui. Sem poder voltar para o país. Lídia. Tá ótimo. Tina, muito obrigada pelos esclarecimentos seus, do Alexandre também. Agradeço a ele por nós. E nós a esperamos na próxima, então, Conexão Flórida, com mais destaques de tudo que acontece por aí. Ok, tá certo. Boa tarde. Obrigada, Alexandre, pelas suas informações. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Até mais.